Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal, mais um Notícias do Vasco, para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, todo mundo já sabe, o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca e agora só volta a jogar provavelmente no dia 9, a tabela completa com horário e data vai sair em breve pela CBF, mas a gente já sabe, né? Essa é a época das especulações e a gente vai trazer muita informação aqui sobre possível saída de Zé Ricardo, Carlos Brasil, alguns jogadores que foram especulados no Vasco que já começam a ter o seu futuro definido. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Enfim, vamos falar muito sobre essas situações. E vamos falar também sobre o jogador Anderson Conceição. O jogador aí tem uma possível fratura, preocupa, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo para deixar você bem informado sobre o Vasco da Gama. Então, sobe a vinheta! Salve, salve! Estamos iniciando o nosso vídeo, como vocês já viram aí no início, na chamada do vídeo, tem muita informação, a gente vai esclarecer sobre algumas especulações que estão rolando, Daverson, possível saída de Zé Ricardo, alguns nomes aí que foram especulados no Vasco anteriormente, que já começam a ter seus futuros definidos, enfim, a gente vai falar muito de Vasco, vamos falar também do zagueiro Anderson Conceição. Mas antes, mandar aquele recado, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no canal, que deixe seu comentário, inclusive deixe seu comentário aqui embaixo, quem você acha que deve vir para o Vasco, quais suas sugestões para esse Campeonato Brasileiro da Série B, que é o principal objetivo do Vasco. Eu quero sua opinião aqui embaixo nos nossos comentários. E também, você que está chegando pela primeira vez, que o YouTube te recomendou, que um amigo mandou nosso vídeo aí, que você estava pesquisando e achou, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Eu sou o Léo, sou comentarista aqui, sou analista, sou scout, a gente traz as informações, enfim, aqui é um canal completo, né? Vocês estão acostumados aí a trazer só notícias e tal, não. Aqui no canal a gente comenta as informações, a gente traz análise tática, até por ser um analista, enfim, aqui é um canal diferente, completo, e eu conto muito com você. Será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. Se inscreve, dá essa moral para que a gente possa chegar também a 5 mil inscritos. Falta pouco menos de 100 inscritos, hein? Dá essa moral pra gente. Olha, antes de falar sobre os possíveis reforços, dar uma informação aqui. O zagueiro Anderson Conceição, ontem, em uma dividida, né, inclusive com o Pedro, né, que ele chegou para tirar a bola, ele tomou uma pancada na costela. Ele ficou sentindo muitas dores, isso aconteceu ainda no primeiro tempo. No intervalo ainda teve uma possibilidade do jogador sair, mas ele resolveu continuar. Há uma suspeita do Vasco de uma possível fratura da costela do jogador. O Vasco fará um exame de imagens do jogador. O Vasco hoje não trabalha, mas o jogador fará esse exame de imagem para ver o que é que está acontecendo, se teve uma fratura mesmo, para já começar os trabalhos. E preocupa, porque Anderson Conceição tem sido um dos melhores jogadores do Vasco e encaixou muito bem na zaga com o Quinteiro. O Vasco fará esse exame de imagem para ver se houve alguma coisa. Lembrando que uma fratura de costela aí pode ser 1, 2 meses, ou que depende muito, porque a gente sabe que é um local sensível, tem casos que chega até 6 meses, não sei. Enfim, é um local que preocupa muito, muita gente sabe, né? Que até para jogar bola, para você respirar, é uma dificuldade muito grande. Então, que não tenha sido nada de tão grave com o Anderson Conceição, que ele esteja bem. A gente está torcendo por isso. E foi um guerreiro, hein? Continuar no jogo sentindo dor na costela é problema. Quem já teve aí sabe como é. Mas enfim, vamos falar de possíveis saídas, chegadas no Vasco da Gama, porque começou, né? É inevitável. Final de campeonato, início de temporada, final de temporada, sempre rola as especulações, sempre começa aí a dizer, fulano vai chegar no Vasco, fulano vai chegar não sei aonde. E a gente está aqui para trazer as informações para vocês e esclarecer. Primeira coisa, muita gente está perguntando sobre o Zé Ricardo. Léo, o Zé Ricardo vai ser demitido? Hoje o Vasco não confirma nada, diz que conta com o treinador. Houve uma notícia aí que a 77 Partners estava fazendo toda a avaliação de elenco e de comissão técnica, mas neste momento a informação que eu tenho é que o Zé Ricardo ainda não tem nada definido, que ele vai sair não, e conta com os trabalhos dele nessa situação. Pode ser que tenha uma mudança, Léo? Pode, que a gente sabe como é o futebol, né? De noite os caras falam que vai contar com o cara, no dia os caras vão lá e mandam o cara embora, mas nesse momento a informação que eu tenho é essa. Sobre jogadores, Daverson, o seu empresário ontem a gente trouxe a informação, falou que não confirma o futuro, não fala sobre o futuro do jogador e assim que tiver assinado e certo com o clube onde ele vai confirmar. O jogador não deve continuar no Palmeiras, isso já foi confirmado, tanto pelo jogador quanto pelo Abel Ferreira, como também pelo Palmeiras. E neste momento o que a gente sabe é o seguinte, ninguém no Vasco confirma essa situação, dizem que houve uma sondagem anteriormente,
mas quando perguntar, ninguém fala, não, a gente está aí parado nesse momento, a 77 Partners está junto com o Vasco, tentando fazer contratações, mas não confirma o nome do Davis. João Diogo, jogador que estava sendo especulado, tinha negociações avançadas com o Vasco. Devido ao seu problema que houve lá, João Diogo, que também seria avaliado, né, pela 77, está praticamente descartado por esse problema de indisciplina. Não é a primeira vez, é a segunda vez que ele é afastado de um clube por indisciplina. Foi no Manaus, foi também no Caldense. Muito difícil dele vir para o Vasco da Gama. Essa é a informação que eu tenho. Fabrício Daniel e Rodrigo Ferreira, que são dois jogadores que a galera pediu muito. Inclusive o Vasco procurou o Fabrício Daniel, o Rodrigo Ferreira não houve procura. O Rodrigo Ferreira vai ser nosso adversário na Série B. O Grêmio confirmou a contratação do Rodrigo Ferreira, hoje lateral direito do Mirassol. E Fabrício Daniel tem uma situação. O antigo técnico dele, o Eduardo Batista, pediu a contratação dele lá no Juventude. Mas a informação que eu tenho hoje, foi confirmada pelo Vender Casagrande, é que o jogador tem negociações avançadas com o Coritiba para jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, Fabrício Daniel, acho muito pouco provável que venha para o Vasco. Eu já achava isso até pelos valores que os caras estavam cobrando, né? Mas tem negociações avançadas com a equipe do Coritiba e também foi pedido lá pelo seu antigo técnico, o Eduardo Batista, que está hoje na equipe do Juventude. Então esta é a situação de Fabrício Daniel. Paulinho Mocelin, Thalisson Kelvin, nesse momento as informações que os empresários dizem é que eles vão terminar o Campeonato Paulista para poder analisar as melhores propostas. Paulinho Mocelin foi procurado pelo Vasco no início da temporada, havia um interesse, o São Bernardo já tinha sido contratado e foi sinalizado ao Vasco que pós o Campeonato Paulista poderia haver qualquer situação envolvendo o Paulinho Mocelin. Sobre jogadores do elenco do Vasco, a informação que eu tenho é o seguinte: todos estão sendo avaliados. Pode ser que haja saída, Léo? Pode ser que tem jogador que não vai continuar. Luiz Cangá já está muito próximo de sair. O jogador, inclusive, treinou em São Januário naquele treino aberto para completar o elenco, mas não foi relacionado para o jogo contra a equipe do Flamengo. O jogador vai sair sim, apesar da saída do Ulisses. E preocupa agora com a situação do Anderson Conceição, porque a zaga do Vasco preocupa. O Vasco agora passa de uma zaga que estava formada a precisar de 3 jogadores. Lesão do Ulisses, lesão do Anderson Conceição, possível lesão, a gente torce para que não seja, e saída do Luiz Cangá. O Vasco aí passa a ter Quinteiro e 2 jogadores da base, Pimentel e Zé Vitor. Então vai ter que contratar o Vasco aí para esse Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, a Série B começa no dia 9. É muito provável também que a CBF já adiante para o dia 8 alguns jogos para sexta-feira. Mas a gente vai ficar de olho para ver aí quando será informado se o Vasco vai jogar no final de semana, se o Vasco vai jogar no sábado, se vai ser um jogo da TV aberta. A gente vai ficar de olho aí para ver, já que o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra a equipe do Vila Nova, uma equipe que eu já estou analisando, muito bem organizada, eliminou o Guarani. A gente vai ficar de olho nessa situação. O Vasco deve anunciar novidades ainda esta semana, a expectativa é essa. O Vasco não tem tempo para poder brincar. O Vasco volta a treinar na quarta-feira, tem 2 dias de folga e a gente vai ficar de olho, porque são 3 semanas para a Série B e tem que começar a se movimentar, porque o elenco precisa urgentemente ser qualificado, porque senão, meu amigo, o bicho vai pegar. Então, muito obrigado, saudações vascaínas. Lembrando que essa semana a gente deve ter umas 2 lives aí, né? Já que a gente não vai ter jogo pra gente conversar. A nossa live tradicional do domingo continua. A gente vai conversar muito. Tem a votação do conselho aí na próxima quinta-feira. A gente vai ficar de olho, a votação para mudança do estatuto. Enfim, vai ter muita informação aí nos próximos dias. E vamos ficar de olho. Acompanhe o Comenta Léo que a gente vai atualizar vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.